Aqui dando sequência nesse que seguramente é o melhor e mais rápido jornalismo hoje do streaming e do rádio brasileiro. Eu quero dar boa noite ao novo ministro da Saúde, Nelson Taichi, e agradeço a gentileza de sair da live do presidente Jair Bolsonaro e conversar conosco aqui na Jovem Pan. Boa noite, professor. Obrigado. Muito bem. Ministro, eu vou aqui fazer uma primeira pergunta, depois vou passar a palavra para o Augusto Nunes e para o Zé Maria com um questionamento de cada. Desde já agradecendo a sua participação mais uma vez, desejando um bom trabalho. E eu queria saber, eu acompanhei a sua fala ao lado do presidente à tarde e o senhor, de uma forma muito ponderada, disse que as coisas vão ter que ser medidas no dia a dia. Mas queria saber qual é o plano de voo nesse momento para conseguir justamente conciliar as perdas econômicas do brasileiro que quer trabalhar, mas está impedido neste momento, com toda a nossa preocupação em cuidar de vidas, em cuidar da saúde. No caso da perda econômica, a gente vai trabalhar junto com o Ministério da Saúde. O que eu vou avaliar, assim, onde eu vou dar minha maior contribuição, é entender o impacto das alterações econômicas na vida e na saúde das pessoas. É importante saber que na área da saúde a gente vai estar avaliando o nível de saúde da sociedade, das pessoas e da sociedade como um todo. Então, tudo que eu avaliar, tudo que for feito de emprego, de economia, de tudo isso, eu vou trabalhar para traduzir isso em quanto isso vai influenciar a qualidade e a mortalidade das pessoas, o quanto isso pode evoluir com piora de aumento de outras doenças. Entendeu? Então, por exemplo, uma pessoa que eu conheço, um cirurgião, ele comentou que nessa parte do Covid, eles começaram a perceber que tinha diminuído o número de apendicites que eles estavam operando. Depois começaram a chegar apendicites mais graves. Sinal que as pessoas não estavam procurando, provavelmente, o pronto-socorro por medo ou da Covid ou não querer se expor. A gente não sabe o impacto que isso vai ter na doença cardiovascular, o quanto isso pode atrasar que as pessoas procurem um atendimento e, num caso de um infarto do miocárdio, de um acidente vascular cerebral. A gente não sabe o impacto disso, por exemplo, na capacidade diagnóstica do sistema para câncer, por exemplo. Aí eu vou poder atrasar o diagnóstico, com isso eu posso diminuir a chance de cura. Tem muitas... Quando você detalha isso, as alterações da economia, do emprego, do dinheiro, você vai perceber que isso, de alguma forma, termina no estilo de vida, na vida das pessoas e no nível de saúde de acesso ao sistema. E a minha parte nisso, trabalhando junto com o Ministério da Economia, com outros ministérios que forem necessários, é entender isso aí para trazer uma informação adicional e equilibrar isso para que as decisões da economia levem muito em consideração o que está acontecendo hoje no dia a dia das pessoas, no tempo de vida, na qualidade de vida, no impacto no aparecimento, no diagnóstico e tratamento de outras doenças. Perfeito. Augusto Nunes, passo a palavra para você. Ministro, em primeiro lugar, boa sorte na missão que o senhor acaba de assumir. Obrigado. E conte conosco. Dito Obrigado. Isso, eu pergunto o seguinte: quando o senhor espera contar com números reais para poder avaliar a situação? Números reais de infectados, óbitos e pacientes recuperados. Bom, eu cheguei hoje, então eu tenho que ver o que a gente tem de informação, combinar isso, combinar isso com dados. Basicamente, eu vou pegar a informação que existe hoje sobre a Covid. Outras iniciativas vão ter que acontecer, a gente vai ter que fazer um programa de diagnóstico melhor para entender o que é a doença na sociedade hoje. Eu não tenho como te dizer hoje uma data exata, porque primeiro que eu estou chegando, eu tenho que rever o que está disponível de informação, quão detalhada ela é, como é que ela é distribuída pelos estados, pelas regiões, porque isso tudo tem que ser, só para eu te dar um exemplo prático. Se você tem as UTIs, a unidade de terapia intensiva, você tem os ventiladores mecânicos, mas você tem que ter recursos humanos qualificados. Se você monta uma UTI, bota um respirador, mas você não tem um profissional qualificado, é possível que essa pessoa nesse lugar viva menos, tenha menos chance de ficar viva do que num hospital com profissionais altamente qualificados com o mesmo equipamento.
Então, quando eu digo de detalhamento da informação e de avaliação não só do país como um todo, mas até dos serviços, estados, tudo isso, é para você entender no detalhe como é que está acontecendo não só a doença, mas o cuidado dela. E esse nível de detalhamento ele é muito difícil, ele é muito complexo, mas a gente tem que buscar isso, não só por causa da Covid, mas porque o ideal é que a gente consiga botar um sistema de informação e inteligência que em outras situações, ou mesmo nas coisas do dia a dia, a gente consiga ter um detalhamento grande o bastante, que permita a gente entenda com essa sofisticação o que está acontecendo. Muito bem, acho que um pequeno problema aqui com a ligação com o ministro. O Robson faz um sinal para mim se tiver restabelecida. O ministro Nelson Taichi conversa, então é a primeira entrevista do ministro aqui para a Jovem Pan. Ele estava ao lado do presidente Jair Bolsonaro na sua live semanal e gentilmente nos atendeu aqui por telefone. Eu fiz uma primeira pergunta, o Augusto fez a segunda. Antes de eu passar a palavra para o Zé Maria, a ligação parece que teve um pequeno problema, mas rapidamente a gente vai restabelecê-la. Zé Maria, passando só a bola aí para você, eu queria então uma pequena e rápida consideração sobre as palavras que o presidente fez agora há pouco na sua live, desejando evidentemente sorte ao ministro Nelson, que assumir não é uma tarefa fácil. Ele lamentou, né, a demissão do Mandetta. Ele foi o primeiro ministro da Saúde, o único até agora, assumiu junto com a equipe e disse o seguinte, de que é preciso realmente ir adiante, é preciso analisar a saúde como um todo. Reforçou essa tese, essa ideia de que a saúde é muito mais complexa, tem que ver o emprego, tem que ver a economia do país. Zé, eu aproveito agora sim, o ministro já está conosco de novo, Zé, o ministro já restabelecemos aqui a chamada, então eu passo para que você faça uma última pergunta a ele. Ministro, eu gostei quando o senhor disse que é preciso unificar a linguagem, quando é preciso unificar as decisões. O senhor vai procurar os governadores e o judiciário, quando o senhor diz que é preciso fazer essa união. O que o senhor vai fazer para tentar aí unificar essas ideias com prefeitos, governadores e principalmente o judiciário? É óbvio, não tem como a gente fazer um programa para um país sem você envolver os estados e os municípios. Então, qualquer coisa que se diga que vai ser feita para a sociedade, para o país, na saúde, você vai ter que ter um trabalho junto com essas pessoas. E o governo federal vai ajudar a desenhar, talvez, políticas, incentivos. Eu ter que ver exatamente como fazer isso, aí tem que ver a outra parte do judiciário que tem que trazer para que tudo funcione dentro de regras corretas. Mas qualquer projeto da saúde, ela é federal, estadual e municipal. É impossível você desenhar um programa de qualidade que chegue nas pessoas e na sociedade sem ser dessa forma. Perfeito. Ministro Nelson Taichi, ministro que assume hoje a pasta da saúde, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco. Não vou tomar muito mais o seu tempo, porque o senhor tem muito trabalho a fazer. Desejo boa sorte aqui em nome dos Pingos nos Is e da Jovem Pan. Te agradeço muito. Muito obrigado.